O Vasco divulgou o laudo de um exame feito pelo goleiro Léo Jardim depois do jogo contra o Internacional, que foi domingo. Esse exame apontou um hematoma de 3 centímetros e uma contusão na bacia do jogador. Segundo o Vasco, ele está em tratamento intensivo no departamento médico do clube. Lembrando que ele foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues por cera já nos últimos minutos do jogo. Na súmula, o juiz disse que o Léo Jardim teve tempo suficiente para receber o atendimento e afirmou que o goleiro atrasou o reinício da partida propositalmente. O diretor de arbitragem da CBF, Rodrigo Sintra, entendeu que o árbitro Flávio Rodrigues agiu de acordo com a regra. Que o árbitro teve, ele cumpriu assim em detalhes, foi minucioso nos procedimentos. E, infelizmente, o jogador ele não avançou no retorno, ele não buscou o retorno à partida. O Vasco pega o CSA na Copa do Brasil. Os times têm história na competição. Valdecir Aparecido Ranucci já não ostenta a cabeleira da época em que foi lateral esquerdo de vários clubes brasileiros. Caiu, né? Muita preocupação, muitos jogos, como a gente costuma dizer, brincando, muita bola no primeiro pau, acabou caindo aquela cabeleira bonita que eu tinha. Hoje, ele é o professor Dago. E o que não faltam são lembranças, em especial a de um Vasco e CSA, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Eles falam como zebra, né? Mas a gente sabia da força que a gente tinha. O ano era 1992. Dago estava emprestado ao CSA pelo Fluminense, onde ganhou um apelido, Canhão das Laranjeiras. Chutar forte não se aprende, só se aprimora, mas já vem dom, acho que é dom. No primeiro jogo contra o Vasco, em Maceió, empate em 3-3. Quem ganhasse em São Januário se classificaria e o CSA era tratado com desprezo. A imprensa do Rio mesmo dizia que o CSA tinha que levar um saco para trazer os gols de volta, né? Em casa, o Vasco enfileirou chances perdidas. Já o CSA foi certeiro. Edson entra pela esquerda e toca para Dago, que enche o pé no ângulo. Aí o chute foi meio em cima do corpo, mas tive a felicidade de pegar bem na bola e fazer o gol. Vitória por 1-0 e CSA classificado. 10 anos depois daquele confronto, Vasco e CSA voltaram a se enfrentar pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No primeiro jogo em Maceió, vitória do CSA. Mas na volta não houve surpresa. Até porque o craque do Vasco na época estava querendo provar para o então técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, que merecia uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2002. Aos 34 anos, Romário tinha a popularidade de herói do Tetra e jogou sob os olhares de um enviado especial de Filipão, o coordenador técnico da seleção, Antônio Lopes. O Felipe nunca disse que o Romário não iria para a Copa do Mundo. Vamos aguardar. No primeiro minuto de jogo, gol do Baixinho. De pênalti, ele fechou a goleada por 4-0. Vasco classificado. A seleção que conquistaria o Penta não teve Romário entre os convocados. Eu só acho que um dia vai doer na consciência de algumas pessoas. Dago acompanhou aquele título de 2002 já aposentado. A saudade do futebol ele mata nas peladas de veteranos. Estou dando uma enganada aí nos veteranos, né? Quando tiver saúde ainda para correr atrás da bola, é isso que eu vou fazer. Gente, o Vasco, ele embaralha tanta a cabeça do Pedrosa que ele esqueceu de dar uma informação. Vai aí, Pedrosa. Vamos lá. O Cauã Barros, que é um volante do Vasco da Gama, que estava emprestado ao América Mineiro. O Fernando Diniz, há 2 semanas praticamente, ele confirmou que ele voltaria, mas a situação ainda estava um pouco nebulosa e hoje eu tive a confirmação, até ouvindo um pouco fonte lá de Minas Gerais, que o Cauã Barros vai voltar para o Vasco da Gama. A princípio, o Vasco não vai arcar com nenhum custo financeiro e ele vai ganhar um aumento e renovação salarial para voltar. É um garoto que se destacou muito lá no América Mineiro. Ele até trouxe a informação que o Cruzeiro fez uma proposta para ele e o Vasco da Gama, nesse momento, é um jogador que o Fernando Diniz gosta, acredita também que pode reforçar esse meio-campo. Então, o Cauã Barros está voltando ao Vasco da Gama. Repito, sem o Vasco ter algum tipo de custo, ganhando aumento e renovação contratual. Para mim é uma excelente notícia. Muito bem. Antes de mais nada, a agência RTI Sport apurou que o lateral direito Paulo Henrique está na mira do Galatasaray, da Turquia. O nome do jogador entrou na pauta do clube turco na última semana, e desde então vem sendo acompanhado de perto pelos dirigentes e comissão técnica da equipe europeia.
Paulo Henrique, de 29 anos, tem contrato com o Vasco até dezembro de 2027. Mesmo com vínculo de mais 2 anos pela frente, o nome do jogador vem sendo fomentado na Europa por um intermediário, que recebeu dos agentes de Paulo Henrique uma carta com autorização para negociar o lateral. É importante afirmar que a agência RT Sport teve acesso ao documento. Desde então, alguns clubes foram procurados, e o Galatasaray foi o que mais demonstrou interesse. Além disso, o clube prometeu apresentar uma oferta pelo jogador nos próximos dias. Okan Buruk, técnico do Galatasaray, gostou dos números de Paulo Henrique e vê o jogador como uma boa opção para o elenco. Contudo, o nome do lateral ainda segue em análise, já que outros jogadores aparecem como concorrente para a posição. Com a proposta oficial em mãos, os agentes de Paulo Henrique devem procurar o Vasco para tentar a liberação imediata. A direção do clube de São Januário ainda não foi informada sobre a movimentação pelo simples fato de não existir proposta oficial pelo jogador, o que deve acontecer nos próximos dias. Paulo Henrique foi contratado em 2023 por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Depois, em 2024, ele foi contratado em definitivo por 4,8 milhões de reais. Desde então se firmou no time e virou titular da posição. Na atual temporada, Paulo Henrique disputou 35 jogos, marcou 3 gols e deu 3 passes para gol. Paulo Henrique tenta o seu primeiro contrato com o futebol do exterior. Revelado pelo Londrina, ele passou por Irati, Operário Ferroviário, Metropolitano, Atlético Tubarão, Paraná, Juventude e Atlético Mineiro, antes de chegar no Vasco. O Vasco da Gama deu um passo importante para reforçar seu elenco com a chegada do atacante colombiano Andrés Gomes. O clube e o jogador já chegaram a um acordo quanto aos salários e ao tempo de contrato, que será por empréstimo. A negociação, que vinha sendo tratada com discrição, avançou significativamente nos últimos dias. O único entrave que ainda impede a oficialização do negócio é o aval do René, que detém os direitos do atacante. Assim que o clube francês der o sinal verde, Andrés Gomes poderá viajar ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos, assinar o contrato e se juntar ao elenco cruzmaltino em São Januário. Nos bastidores, a diretoria vascaína trata o acerto como bem encaminhado e demonstra otimismo quanto à conclusão do negócio. A expectativa é que a resposta definitiva do René ocorra em breve, o que permitirá a chegada de mais um reforço importante para a sequência da temporada. Andrés Gomes, jovem e promissor, é visto como uma peça que pode agregar velocidade e qualidade ao setor ofensivo do Vasco. A possível contratação reforça a estratégia da SAF vascaína de apostar em talentos sul-americanos com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado. Com o avanço nas tratativas, a torcida do Vasco já começa a se animar com a possibilidade de ver o colombiano vestindo a camisa cruzmaltina. Caso o negócio seja concretizado nos próximos dias, Gomes poderá ser integrado rapidamente ao grupo e estar à disposição do técnico para os desafios do Brasileirão. Bom torcedor cruzmaltino, agora eu quero saber de você. O atacante colombiano, Andrés Gomes, é um bom reforço para o gigante da colina? Coloque sua opinião nos comentários, não sei se você sabe. Mas sua opinião é muito importante para o Vasco. A qualquer instante eu volto com mais uma notícia do gigante da colina.